Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. Ministério dos Transportes anuncia a suspensão de 3,4 milhões de multas em rodovias no sistema de pedágio eletrônico, chamado Free Flow. Ministério do Trabalho aponta que as mulheres recebem 21,3% a menos que os homens no setor privado do país. E veja ainda, uso excessivo de redes sociais pode afetar a relação com a felicidade. Isso e mais você confere agora no CNT Notícias RJ. O Ministério dos Transportes anunciou que suspendeu mais de 3 milhões de multas de pedágio eletrônico e deu a motoristas 200 dias para pagar tarifas vencidas. O ministro dos Transportes e presidente do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, George Santoro, anunciou um processo de transição para a implementação do pedágio eletrônico, o chamado Free Flow, que nada mais é que o modelo que dispensa cancelas que obriguem a reduzir velocidade ou parar nas rodovias. O ministro também divulgou a suspensão de 3 milhões e 400 mil multas em rodovias no sistema Free Flow. A medida dá aos motoristas até 200 dias para quitar débitos do pedágio eletrônico e suspende a aplicação de multas no sistema do pedágio eletrônico durante esse período. O que a gente quer é que as pessoas tenham informação para poder fazer o pagamento delas normal. Eu não consigo imaginar uma pessoa que queira pagar uma multa de R$190 em troca de pagar um pedágio de R$8, R$7. Isso não faz o menor sentido, né? Os incentivos são todos a favor dela fazer o processo de forma transparente, correta e buscar informações. Eu acredito que as empresas estão se organizando cada vez mais e melhorando essa comunicação. Os usuários terão até o dia 16 de novembro para pagar o que devem sem a cobrança de multas. Quem pagar as tarifas dentro deste prazo também poderá recuperar os pontos perdidos na CNH. A suspensão da multa só será válida até essa data. A partir do dia 17 de novembro, o motorista com tarifas em aberto terá que arcar com o pedágio e a multa por atraso. O governo estima que o valor a ser ressarcido em multas pelos usuários seja de aproximadamente 93 milhões de reais. Segundo o governo, a medida tem como objetivo assegurar prazo adequado para a integração e o pleno funcionamento dos sistemas. As concessionárias terão 100 dias a partir da deliberação do CONTRAN para ajustarem seus sistemas e concluírem a integração de dados. A seguir, o levantamento aponta que mulheres recebem menos que os homens no setor privado. As mulheres recebem, em média, 21,3% menos que os homens no setor privado do país. O levantamento foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Cerca de 53 mil empresas com 100 ou mais empregados foram analisadas, comparando os anos de 2023 a 2025. Indústria e agropecuária concentram as maiores diferenças, enquanto o comércio e serviços apresentam distâncias menores. Mesmo assim, ainda negativas para as mulheres em todos os casos. A diferença é menor em salários de funções administrativas e maior em cargos que exigem mais qualificação. E nas companhias menores, com até 250 funcionários, a diferença salarial cai. E a desigualdade salarial, ela não é um acidente de percurso, ela não é uma coisa qualquer. Ela é algo, ela é uma injustiça que precisa ser corrigida, né, pela política pública. Em 2023, entrou em vigor a Lei da Igualdade Salarial, que reforça o direito de homens e mulheres a receberem remuneração igual
para trabalho de igual valor, com medidas mais rigorosas para garantir o combate à discriminação no ambiente de trabalho. A legislação obriga empresas com mais de 100 empregados a adotar medidas com transparência salarial, fiscalização contra a discriminação, canais de denúncia, programas de diversidade e inclusão e apoio à capacitação de mulheres. Nós estamos falando de direito das mulheres, de receber exatamente igual ao seu parceiro homem na mesma função. Mas não é somente disso que se trata a lei. A lei ela é um farol no sentido de chamar a atenção das empresas e dos poderes públicos, do governo federal, dos governos dos estados, dos municípios, legislativos, de que é necessário produzir o acesso, dar direito ao acesso às mulheres nas instâncias de poder, de mando na empresa. A política pública até serviu para aumentar os números, mas não os salários. Por exemplo, o emprego feminino cresceu 11% entre 2023 e 2025. No mesmo período, o número de mulheres negras empregadas cresceu 29%. Os estabelecimentos com menos de 10% de mulheres negras tiveram alta de 3,6%. E apesar disso, a desigualdade de renda vem aumentando. No primeiro relatório divulgado em março de 2024, a diferença salarial era de 19,4%. No segundo, em setembro, subiu para 20,7%. Em abril de 2025, chegou a 20,9%. E em novembro, a 21,2%. Agora, alcança 21,3%. A gente sabe que as mudanças culturais acontecem com mais informação, com muita repetição, né? Quando uma ideia é repetida milhares de vezes, é que as pessoas começam a assimilar, né? Tem um processo todo aí psíquico, um processo pedagógico, um processo didático. E é claro que eu sempre valorizei muito a todo o processo comunicacional. E a gente precisa, para dizer aonde a gente quer ir, para dizer que futuro nós queremos do Brasil, a gente tem que se comunicar bem, né? E a gente tem que convencer as pessoas. Na remuneração geral, nós ganhamos R$ 3.965 por mês, enquanto os homens recebem R$ 5.039. A desigualdade é ainda maior no quesito raça. As mulheres negras têm remuneração média de R$ 3.026. Já as mulheres não negras recebem em média R$ 5.018. Por outro lado, houve avanço na contratação de mulheres indígenas, de 8,2% para 11,2%, e de mulheres vítimas de violência, de 5,5% para 10,5%. Que não é de disputa, que não é de revanche, que não é nada disso. É de trabalho conjunto, é de trabalho igual, é das oportunidades, porque a gente tem certeza e está vendo isso acontecer, como as mulheres são capazes, né, de construir coletivamente. São solidárias, né, elas não se conformam com as injustiças. Mas o levantamento também mostra diferenças regionais. Os estados com menor desigualdade salarial são Acre, Piauí, Distrito Federal. Já os maiores índices de desigualdade foram registrados no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que o Brasil poderia ampliar a economia em 382 bilhões de reais com a adoção de políticas de igualdade de gênero. O Banco Mundial também fez um alerta que, caso as mulheres tivessem as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho, o Produto Interno Bruto global poderia crescer mais de 20%. Segundo o ministro do Trabalho, a aprovação da mudança na escala de trabalho 6x1 pode ajudar a igualdade no mercado de trabalho. O parlamento está avaliando a jornada de trabalho, está avaliando a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário e acabando com a escala 6x1. Será que isso é importante para as mulheres? Evidente que é importante para homens e mulheres, mas é lógico, está visível, está latente, que essa escala de jornada é muito mais cruel para as mulheres. Então, como que a gente vai trabalhando para ir agregando valor de sanidade, agregando valor de onde se cria ambientes que favoreça, que facilite, que cria condições. E daqui a pouco, a rotina nas redes sociais pode estar relacionada com a felicidade. Entenda tudo depois do intervalo.
As redes sociais já fazem parte da rotina, principalmente entre os mais jovens. Mas até que ponto essa conexão está ajudando ou atrapalhando? Um relatório internacional acende o alerta. Quanto maior o tempo nas telas, menor pode ser a sensação de felicidade. Distração, diversão, conexão. Essas são algumas das sensações mais comuns quando o assunto é a rede social. Mas por trás dessa rotina digital, um alerta, o Relatório Mundial da Felicidade de 2026 aponta que o uso excessivo de telas está diretamente ligado à queda no bem-estar, especialmente entre os jovens. Quanto mais tempo conectado, menor a satisfação com a própria vida. Comprometimento na coordenação motora, comprometimento cognitivo, comprometimento social. Por isso que nós vemos muitos jovens e adolescentes vivendo o isolamento, fica mais agressivo, irritadiço, compromete o sono. A gente fala e propaga na internet são só as coisas boas. Todo ser humano tem uma dualidade de acertar e errar. Quando você começa a ver todo mundo feliz, tudo dando certo, o jovem vai lá, ele imagina que isso é real. Mas, na verdade, a nossa vida é sobre acertar e errar. Mas especialistas fazem um alerta importante. O problema não é estar conectado, e sim como essa conexão acontece. Equilibrar o tempo entre o mundo digital e as interações reais é essencial para a saúde emocional. E a diferença é facilmente percebida na escola. A gente vê uma outra qualidade na convivência, né, no aproveitamento durante as aulas e outras atividades que acontecem nos outros espaços da escola. Em um mundo cada vez mais conectado, tanto para jovens quanto para os adultos, viver apenas consumindo o que está nas redes sociais distancia a pessoa da realidade, aumenta a chance de frustração e de infelicidade. Então, o recado é simples: o equilíbrio sempre foi o melhor caminho. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te vejo aqui na próxima edição. Até lá!